3, 2, 1, gravando! Olha, a gente conversou com o presidente Júlio Casares do São Paulo, vários temas nessa entrevista. Vou trazer tudo no vídeo de vocês, mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, todos os dias tem informações, bastidores, tudo do futebol para vocês. Não esquece também de usar o cupom da Centauro, Hernan10 na tela, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. E olha, eu estou aqui hoje ao ar livre no CT de Cotia, porque amanhã, depois do meio-dia, tem Hernan Visita no CT de Cotia. Muito bacana esse vídeo, então já deixa a notificação ativada aí para você receber uma mensagem quando estiver no ar, beleza? Então agora, a partir de agora, você vai acompanhar trechos da entrevista do presidente Júlio Casares. Eu, por exemplo, perguntei sobre essa questão de fritura a Zubeldia. Resposta muito interessante e muito importante do presidente. Ele fala também da questão de contratações do ano que vem, né? Se vai vender algum jogador, e a questão do Fluminense, né? A questão ali do jogo adiado, responde ao presidente do Fluminense, que disse que o São Paulo estava exagerando, o futebol dos anos 90 estava de volta, querer, né, remarcação de jogo. Então, uma entrevista muito importante do presidente do São Paulo, vários temas a partir de agora. Curte aí. Presidente, teve um barulhinho essa semana aí com o Zubeldia, né? Boca Juniors, situações internas. Qual que é a tua avaliação do trabalho dele e qual que é o futuro dele dentro do São Paulo? Olha, eu li tanta coisa. Aliás, quando vem data FIFA, fica um tempo sem jogo, parece que há um aquecimento das pessoas darem furo de reportagem, enfim. E eu fiquei assustado, porque o São Paulo, na sua história, veja só, na nossa gestão, vamos falar da minha gestão, nós tivemos o Fernando Diniz já em exercício. Aliás, eu queria agradecer o Fernando Diniz, que quando a minha mãe faleceu, ele foi me dar um abraço no velório, e foi um técnico que saiu na minha gestão. Então, o futebol está acima dessas coisas, né? E o Diniz, ninguém queria que ele saísse, aconteceu. Depois veio o Hernan Crespo, fomos campeões, teve que sair. Depois veio o Rogério Ceni, tudo muito discutido, vocês conhecem os profissionais que estão na Barra Funda, o Muricy Ramalho, tudo discutido. E veio o Dorival Júnior, que saiu por um convite da CBF. O Carpini passou, realmente, porque antes nós estávamos atrás do Zubeldia, o Zubeldia não podia ter vindo, e agora o Zubeldia. Não há nenhum tipo de problema. Quando eu vejo, entre aspas, fritura, nós não comemos muita fritura porque o Dr. Howie proíbe. O que não existe na nossa prática é fritura de profissional. Existe diálogo, existe verdade, e nós estamos felizes, não é porque perdeu uma classificação está tudo errado. E às vezes também quando ganha não está tudo certo, não. O que nós temos que ter é um diálogo. Então eu vejo isso mais como uma questão festiva de alguns blogs, para colocar uma fervura onde não existe. Então o Zubeldia merece a nossa confiança, super prestigiado. Agora, é claro, o futebol é dinâmico, mas eu não vejo nenhum tipo de risco nesse momento. Está trabalhando, está indo para Cuiabá, pena que eu não posso ir, mas está tudo normal. É que eu vejo, me surpreendo com essas notícias. E não dá para a gente ficar ligando para... Hoje, antigamente eu sou de um tempo, acho que o Edu também é mais experiente nesse ponto, que nós tínhamos 8 veículos de televisão, algumas emissoras de rádio. Hoje nós temos mais de 2.000 veículos. Um blogueiro é um veículo, seja do tamanho que for, seja da qualidade que for, e tem aqueles extremamente mais, vamos chamar assim, blogueiro raiz, que tem esse cuidado com a apuração da notícia. Então não temos nenhum problema. E eu tenho uma questão que eu falo lá dentro do São Paulo, ou no Morumbis, ou nos CTs da Barra Funda, ou aqui, diz o seguinte: nós fazemos nosso trabalho de dentro. Não nos importamos com o que acontece fora, porque você não pode ficar desmentindo, você vai ficar o dia inteiro falando, isso não existe, isso não existe. E é engraçado que as pessoas às vezes colocam coisas que não é a verdade. Então nós estamos tranquilos, o Zubeldia está trabalhando, acabou de viajar, falei com ele hoje de manhã, está trabalhando com a sua comissão técnica. Agora, a avaliação no futebol é constante, a gente sempre a cada segunda-feira faz uma avaliação da dinâmica. Hoje o futebol ele merece um entendimento, porque você tem jogadores que estão dentro de um planejamento, tem a contusão. Veja, esse ano nós perdemos o Pablo, o Alisson, o Ferreirinha, jogadores que estavam encaixados no sistema. Nós lamentamos, por os outros clubes perderam também, o Flamengo perdeu o Pedro, perdeu o Cebolinha, o Arrascaeta por um tempo, todos perdem.
Então nós temos que olhar isso com tranquilidade e sempre discutindo internamente. Quando a conversa é no campo externo, a gente fica tranquilo, porque 99% de não ser verdadeiro. Olha, a venda de jogador sempre é uma questão de mercado, né? Vocês viram o Diego Costa, teve uma boa negociação, e depois vieram jogadores, o Juan e outros jogadores, o Sabino, que foi contratado, compondo aquela faixa. Tem o Igão, que é da base, que treina lá. Então é uma movimentação que faz parte. Mas no nosso plano financeiro, como esse ano ainda nós vamos atingir um déficit, porque está dentro do planejamento, nós vamos ter um compromisso de atingir o faturamento superavitário, um resultado superavitário em 25. Então eu acredito que se houver alguma proposta ainda boa esse ano, será analisada. Mas nós devemos pensar nisso a partir de janeiro de 2025. Eu vi a declaração do Mário Bittencourt, que eu reputo um amigo, eu gosto dele como dirigente, mas eu acho que ele errou, ele derrapou, né? Porque se a gente voltar para os anos anteriores, a gente pode observar que teve times que subiram para a divisão especial, passando por cima da regra que foi estabelecida dentro do campo. Isso sim é voltar anos atrás. O que nós temos é trabalhar de acordo com o que a lei nos permite. O São Paulo está lutando porque foi um erro tão claro de direito que tem que ser discutido. Ou se não for discutido e não for decidido, nós vamos recorrer a qualquer decisão, vamos anular essa cláusula. Porque se tem um erro de direito tão claro, tão demonstrado como prova, e ele não for analisado, para que existe, né, homens sérios que estão no STJD para definir isso? Então é melhor extirpar esta cláusula. Gente, acaba com o erro de direito, ela nunca será colocada em prática. Se tem algum previsto na lei e você, como parte, leva isso a exercício, e aí todo mundo fala, mas isso pode ser um mal para o futebol, então tira a cláusula, ela não é mais exequível. Mas eu vejo o Mário Bittencourt como uma grande liderança. O Fluminense, quando foi campeão da Libertadores e nós da Copa do Brasil, trocamos faixas, comemoramos. Eu acho que ele derrapou. A vida da gente, às vezes a gente escorrega, às vezes erra na emoção. Então eu acho que nós não estávamos trabalhando contra o Fluminense, nós estávamos trabalhando a favor da arbitragem, a favor do futebol, a favor até da CBF, que está tão claro a catástrofe que é a nossa arbitragem, que nós esperávamos ter contribuído. E vamos recorrer, vamos discutir isso nos âmbitos jurídicos desportivos. Acho que contra o futebol é se a gente fosse para a justiça comum. Dentro do âmbito esportivo, porque existe tribunal, STJD, é para ser exercido. Então nós não vamos mais recorrer a nada porque é mal para o futebol. Seria mal para o futebol ir para a justiça comum. Isso é levar o futebol para os anos 70, 60, 80. E também inverter resultado que deu no regra do jogo, onde você cai para outra divisão, depois você sobe. Aí sim, aí nós vamos ter que discutir que isso é voltar, não para a regra do jogo da época de 70, para o amadorismo mesmo, de quem bate na mesa, quem fala alto, E não é isso que nós queremos. Por isso que nós queremos uma liga. E o Mário Bittencourt vai ser muito importante nesse processo. Eu nunca recebi por escrito nada sobre esse atraso. Esse atraso é algo que ficou no nimbo, assim. Sabe, ficou solto no ar. Porque veja bem, como vai falar de prazo se aquela prova era fundamental e ela não chegou? E olha que nós requisitamos 2 vezes. E claro que deve ter sido algum problema de percurso interno, mas eu nunca recebi a justificativa. Eu sei que deixou gente na CBF constrangida pelo atraso. É constrangedor. Se você libera um áudio de todos os jogos praticamente no dia seguinte, porque desse jogo foi liberado numa sexta-feira no final da tarde, véspera da seleção. Então isso nos deixou muito surpreso e na verdade é isso que nós precisamos do futebol. O Edinaldo é um presidente sério, é um presidente da inclusão, é um presidente que tem princípios, os diretores da CBF são sérios, mas nós precisamos ajudar ele. A nossa entrada no STJD foi para ajudar, porque a arbitragem prejudica ele, prejudica a CBF, prejudica o futebol. Eu também não culpo individualmente os árbitros. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é um critério. Vocês viram a arbitragem que nós empatamos com o Botafogo aqui, fomos por os pênaltis. Foi uma arbitragem muito boa. Nós fomos desclassificados. Eu não vi problema nenhum. O VAR chamou, ele marcou o pênalti. Marcou outro pênalti, que foi claro. Enfim, eu não vejo nenhum tipo de problema quando a arbitragem ela segue um padrão. Os acréscimos. Tem um padrão que no futebol sul-americano dá 4, 5 minutos aqui, já teve arbitragem que deu 12. Então nós precisamos só estabelecer também a interferência do VAR, se é excessivo ou não. Nós queremos o melhor. E a posição do São Paulo, ela é clara, ela é a favor do futebol. E aqui na Liga, se Deus quiser prosseguir na unificação, nós vamos contribuir. Quem sabe a arbitragem melhorar, reciclar, talvez um intercâmbio, trazer gente de fora
para junto com os nossos grandes árbitros que tenham, aqui a gente pode desenvolver um plano melhor para que a gente não tenha esse dissabor. Porque a pior coisa no mundo é quando você está numa rodada de fim de semana e vê tantos lances polêmicos. E você sente que falta o quê? Falta um padrão, uma regra. Erro é normal, vai acontecer. Mas hoje o VAR ele pode suprimir esses erros. E nós estamos vendo em alguns casos que o VAR interfere e potencializa o erro. Ou também, como foi no caso lá contra o Fluminense, que o VAR chamou, colocou claramente e o árbitro chamou para si aquele erro. Aí depois veio atrás do vídeo. Então é uma coisa que no mínimo é muito polêmica, muito estranha, e nós estamos cumprindo o que a lei nos autoriza, dentro do regulamento das competições, postular e recorrer qualquer, porventura, decisão que nos contrarie. Mas nunca contra a instituição Fluminense ou contra a instituição CBF, a favor do futebol, a favor da arbitragem. Reforçando então, amanhã aqui no canal tem Hernan Visita aqui no CT de Cotia. Muita novidade, o CT mudou bastante, tá muito legal. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Tamo junto!